Olá, Shalom! Mais um vídeo de estudo para você que ama a palavra. Esse é o lugar certo. Tem devocional todos os dias e também vídeos de estudo da palavra. Por isso, você que ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal, aciona o sininho, assim você vai ser sempre avisado quando entrar um vídeo novo. Nós estamos agora, neste momento, falando de Shemitah. Shemitah é uma palavra em hebraico que significa liberação. Qual a importância para nós aprendermos o Shemitah? Porque ele tem algo espiritualmente, é uma revelação espiritual para a sua vida. Deus estabeleceu ordem na terra. E assim, quando ele estava criando o mundo, ele disse o seguinte, no momento da criação, em Gênesis capítulo 1, no versículo 14. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. Nós sabemos que o propósito dos luzeiros é para que acontecesse exatamente o que o Senhor disse, separação entre dia e noite e estações. E quando nós falamos de estações, nós não temos só as 4 estações do ano. Deus, ele fala conosco profeticamente através das estações. Se você reparar, toda a revelação da redenção está nas estações. Páscoa, que é morte e ressurreição de Cristo, foi na primavera. Pentecostes foi no verão. Eu estou falando do ano agrícola de Israel. Eu estou falando da primavera de Israel. Eu estou falando do verão em Israel. Deus colocou Israel como relógio do mundo. E depois nós temos as festas do outono, que é festa das trombetas, Yom Kippur, tabernáculos, tudo isso falando de Cristo em nossas vidas. Quando eu falo de Pentecostes, eu estou falando que Cristo me deu o Espírito Santo, porque ele diz que ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria o Espírito Santo. Enfim, todas essas estações proféticas fazem sentido para nós. E Deus estabeleceu também ciclos. Por exemplo, o ciclo da semana. São 7 dias e no 7º dia, ele mesmo disse, é dia do descanso, o Shabat. Quando nós vemos o mundo, Deus já falou isso desde o início da criação, mas o homem só veio entender que era necessário oficialmente um dia de descanso na Revolução Industrial, quando foi colocado de que todo trabalhador tinha direito a um dia de descanso, mas Deus já tinha estabelecido isso. Mas assim como nós temos o descanso do físico, que é necessário, Deus está falando nesse ciclo da semana que é necessário um dia para você se dedicar para Deus e para a família. E ele fala também que este é o descanso que vai ser o milênio, que o mundo ele criou em 6 dias e no 7º ele descansou. E nós temos 6.000 anos de Adão até nós, de humanidade, e no 7º o Senhor será o descanso da humanidade, quando haverá o governo de Cristo durante o milênio. Nós estamos falando de ciclo de semana, mas existem ciclos de anos que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu, e eu quero que você leia comigo agora, Deuteronômio capítulo 15, porque quando o Senhor mandou que Moisés subisse ao Monte Sinai, não foi só para dar os 10 mandamentos, foi para dar tudo que nós temos, é a lei, e eu não estou falando de lei religiosa, eu estou falando de leis da sociedade, porque quando ele diz, inclusive na tradição judaica, eles dizem que se chama o Pentateuco, são os códigos do Sinai, que é a programação para uma sociedade correta e justa. É exatamente isso. Deus deu a receita para a gente de como ter uma sociedade onde a justiça de Deus impera. Ali tem leis para higiene, leis de convívio social, todas. Aliás, o Código Romano está inspirado nestas leis.
Mas como eu disse, vamos ler Deuteronômio capítulo 15, que vai falar de Shemitah, que é um ciclo de anos. E este ciclo de anos é um ciclo de anos de justiça de Deus sobre a terra. Vamos ver. Que ciclo é esse? Assim como a semana tem 7 dias, 6 dias o homem trabalha e no sexto ele descansa, assim também ele estabeleceu um ciclo de anos. E ele ensinou a Israel este ciclo de anos. Eu estou lendo Deuteronômio 15, versículo 1 em diante. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas os que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Bom, aqui ele está falando de um ciclo de 6 anos. A cada ciclo de 6 anos, no 7º ano, que é chamado Shemitah. O Shemitah é o ano, como ele mesmo diz, de liberação. Shemitah significa liberação. É um ano diferente. Neste 7º ano, depois do ciclo de 6 anos, tudo que tivesse acontecido de ruim para você nesses 6 anos, empobrecimento, endividamento, tudo que tivesse no 7º ano seria diferente. Seria tocado o shofar anunciando o Shemitah e todo mundo que tivesse dívida teria perdão da dívida. E ele estava falando que não era só o perdão da dívida, este era o ano de restituição também. Você vai entender melhor quando você ler Levítico 25 comigo. Mas aqui você já começa a entender que Shemitah é o ano de descanso. Assim como tem o dia do descanso na semana, tem o ano de descanso. E Israel obedecia. Israel obedecia e obedecia tanto socialmente. Neste ano, todo mundo que tinha empobrecido, tinha ficado endividado, era o ano do recomeço, era o ano da oportunidade que Deus dava. E ele disse aqui, para que não haja pobre. E Deus estava falando de uma sociedade justa, de uma sociedade com uma nova oportunidade. É claro que ele já estava anunciando o que Jesus faria por nós, uma nova vida, perdão de dívidas. Jesus é o nosso Shemitah, é o nosso descanso, ele é a nossa redenção. Mas esse ciclo de 7 em 7 anos, ou seja, 6 anos e no 7º Shemitah, foi obedecido na nação por muito tempo. Quando eles desobedeceram, havia castigo, sempre havia algo que acontecia, o inimigo prevalecia contra eles, ou eles eram levados para o exílio, como Jeremias mesmo falou, vocês não obedeceram o ano do descanso, ou seja, queriam ficar gananciosos, porque no ano de descanso eles não poderiam semear, plantar, e se não plantava, não tinha colheita. Mas eles tinham que confiar. Então, Shemitah é perdão de dívida, Shemitah é restituição e Shemitah é um nível de fé. E ele prometeu, se vocês descansarem no ano do Shemitah, confiando em mim, no próximo ano será o ano da colheita miraculosa. Nós estamos num momento em que coisas muito diferentes estão acontecendo. O ano de 2021 foi Shemitah em Israel. E o ano de 2022, ele marca o ano do milagre, porque começa em setembro de 2022, vai começar aquele ano em que você vai ter uma colheita miraculosa. É assim que o Senhor ensinou, porque ele não fala só da parte prática de sociedade, ele está falando profeticamente, ele está falando da tua vida espiritual também, que existem ciclos. Por isso que
A noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E não, o inverno não dura para sempre, a tempestade não dura para sempre. Deus está falando, ó, a semana tem seu ciclo, os anos têm seu ciclo e também a perda, ela não vai permanecer para sempre. Isso é a nossa esperança. Mas falando ainda de Shemitah, eu quero ler ainda em Deuteronômio, o mesmo conceito que o Senhor nos ensina em Deuteronômio 31, a partir do versículo 10. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Você está vendo que ele continua falando que existe um ciclo. 6 anos o homem trabalha, o 7º é o ano da nova oportunidade, da nova vida. Então, o Shemitah é um ano de milagres, é um ano muito especial. Mas para você entender melhor Shemitah, eu quero que você aprenda agora Levítico capítulo 25. Esse é um texto falando assim de coração aberto para você, que eu mais amo ensinar. É Levítico capítulo 25, quando o Senhor fala não só sobre Shemitah, mas ele fala de algo muito importante, que é exatamente, ele fala de um ano diferente, ele está falando de um outro ciclo. Nós aprendemos o ciclo da semana, nós aprendemos o ciclo, Levítico 25, tá? E nós aprendemos o ciclo dos anos. Agora ele está falando que dentro do ciclo dos anos, que haveria 10 Shemitahs. Ele disse: você vai cumprir Shemitah sempre. 6 anos, no 7º é Shemitah. Agora ele vai te ensinar sobre jubileu. Daqui a pouquinho eu falo sobre esses 10 ciclos de Shemitah. Primeiro eu vou ensinar sobre o jubileu. Ele está falando que 7 ciclos de Shemitah vai formar um jubileu. E o jubileu no 50º ano vai ser diferente. Ele está falando de um ciclo maior. Já tem milagre de 7 em 7 anos, o povo tem a oportunidade de uma nova vida. Agora ele está falando que um conjunto, um ciclo de 7 Shemitahs, ou seja, 7 vezes 7, 49, e então no 50º ano vai ser o jubileu. Jubileu é uma palavra usada por nós, 50 anos. E só que em relação a Israel, o jubileu falava de Jesus, porque Jesus é o nosso jubileu. Jesus já é o nosso Shemitah, que é o descanso. Agora, jubileu é o descanso do descanso, porque no ano do jubileu é uma porção dobrada de tudo que eu falei para você que acontece em Shemitah. Nesse ano havia uma liberação de escravos. Era diferente. Por exemplo, porque em Israel havia um sistema. Se eu ficava endividada, eu procuraria uma pessoa rica e eu diria: eu estou com muitas dívidas, eu quero trabalhar para você, não precisa ter salário. Então ele se colocava como escravo. Mas na sociedade havia justiça, então ele podia não ter salário, mas ele iria ter tudo que ele precisava na parte de alimentação, na parte de moradia, todas as suas necessidades seriam supridas. No entanto, no jubileu acontecia algo diferente, porque na hora em que este homem foi se submeter voluntariamente a alguém, foi feito um contrato, e este contrato foi selado diante de testemunhas. O contrato é: essa pessoa voluntariamente quer trabalhar para mim durante 7 anos e ele vai trabalhar
sem salário, mas vai ter todas as necessidades supridas. E ele era tido como escravo daquela pessoa. Mas no ano do jubileu era diferente. Quando o chofar era tocado, aí sim, aí todos aqueles que estavam como escravos chegavam diante daquele para quem ele trabalhava, e eles recebiam diante de todo mundo, eles recebiam uma liberação. Aquele era aberto o selo e a dívida era cancelada, e aquele escravo, ele era liberado. Mas se acontecia algo, que tudo isso que eu estou falando está escrito em Levítico capítulo 26. Se este homem que assinou o contrato de 7 anos, se ele tivesse um parente mais rico do que ele, e este parente soubesse que o seu querido familiar estava nessa situação, sendo escravo, tudo bem que voluntário, mas ele dissesse, não, eu quero pagar as dívidas do meu parente. Então ele iria até o local, chamaria o proprietário e diria, eu sou o parente rico, eu sou o resgatador. Ele é meu parente e eu quero pagar a dívida dele. Quanto falta para a dívida dele ser paga? Pela lei de Levítico, capítulo 25, está escrito que o parente rico poderia, no 4º ano do contrato, fazer essa negociação. No 4º ano. Então, nesse momento, uma cerimônia seria feita e no 4º ano, o resgatador, diante das testemunhas e diante do proprietário, diria, eu quero pagar o preço. E seria dito para ele, olha, faltam ainda 3 anos de dívida, então eu estou pagando aqui e ele está liberado. E neste momento era rasgado diante dos olhos de todo mundo aquela dívida e aquele parente ficava livre. Eu não sei se você está entendendo o que aconteceu. De Adão até Abraão, nós temos 2000 anos. De Abraão até Jesus, nós temos 2000 anos. Ou seja, 4000 anos. 4000 anos fala do 4º ano do jubileu, quando o resgatador poderia chegar diante da pessoa, diante daquele e resgatar o seu parente que estava escravo e estava empobrecido. E ele iria diante de todos e diria, eu sou o resgatador, eu sou o parente rico e vou pagar a dívida. E assim havia liberação. Você está entendendo que Jesus, ele chegou no 4º ano, ele chegou quando a humanidade fez 4000 anos de Adão até Jesus, e ele, que é o nosso parente mais rico, o nosso irmão mais velho, ele pagou toda a dívida por mim e por você. Isso é espetacular. Jesus é o nosso resgatador. A palavra resgatador é muito forte. Ele pagou a dívida não com ouro e com prata, mas com o seu próprio sangue. Ele entregou a sua vida. E assim, você não é mais escravo das trevas. Você é livre através de Jesus Cristo. Olha a importância de você entender Shemitah, de você entender o ano do jubileu. Mas lendo aqui em Levítico 25, eu quero que você leia o versículo 8 comigo. Conte 7 semanas, 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49. Então, no 7º mês, ao 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, e vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. E ele disse no versículo 10, santifiquem o 50º ano e proclamem libertação na terra a todos os moradores. Este será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará a sua terra. E ele diz no versículo 17, que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E ele continua a dizer
no versículo 35 em diante, ele começa a falar tudo que eu expliquei para vocês sobre o quarto dia. Leia o capítulo inteiro de Levítico 25. Você vai ver cada detalhe do que eu contei para você. Mas algo muito, assim, para mim, meu coração fica saltando de alegria ao ver aqui Isaías 61. É o ano do jubileu, quando Jesus ele disse: eu sou o resgatador. O Espírito do Senhor está sobre mim para libertar aquele que está cativo, aquele que está algemado. Ou seja, tudo que está escrito em Isaías 61 que Cristo fez para nós é o nosso jubileu, é a nossa salvação, é o nosso resgate. Eu garanto que agora a palavra resgatador vai ficar muito mais forte para você. Quando eu vejo o que aconteceu com Ruth e Noemi, foi o resgate, as duas empobreceram, mas quando veio Boaz, o resgatador, ele foi até a porta da cidade e ali foi cancelada toda a dívida daquelas duas mulheres e uma nova história começou na vida de Noemi e na vida de Ruth. Então, Ruth e Noemi tiveram uma nova história por causa do resgatador e você tem uma nova história por causa do resgatador. Então, eu vou enumerar tudo o que o dia do perdão, o Shemitah, ele traz para você. Número 1, perdão de dívidas. Número 2, descanso da terra que vai ser preparada para um próximo ano sobrenatural, de colheita sobrenatural. Restituição, número 3. Libertação e resgate, número 4. Número 5, uma colheita sobrenatural. Número 6, oportunidade de refazer a sua vida. E você pode ver que Deus, ele sempre fala de ciclos agrícolas para nos ensinar algo muito profundo profético. O Shemitah ele tem muito a falar para nós de tempos proféticos, de sinais. Como eu falei, o ano de 2021 foi o Shemitah e nós estamos vendo tantas coisas acontecendo na Europa, na nossa nação e no mundo, tantos cumprimentos proféticos. Nós estamos vendo que os dias estão sendo marcados pelo sobrenatural de Deus. São coisas assustadoras acontecendo, mas eu quero te dizer que Deus está no controle de tudo. É um momento profético, porque foi soada o shofar, a trombeta de Deus já foi soada, como está escrito em Joel capítulo 2. Soa a trombeta em Sião, porque são dias de escuridade. Isso é no capítulo 1 de Joel, mas no capítulo 2 de Joel, nós temos uma reversão. Vai ser restituído tudo que foi roubado. Vocês não vão ter mais opróbrio na vida de vocês. E o Espírito de Deus vai ser derramado abundantemente. Você está vendo como nos últimos dias o shofar de Deus, ele soa sobre o povo de Deus para que haja jubileu, para que haja Shemitah de Deus sobre você? Então se anime, porque Deus está no controle da sua vida. Olha, quando eu falo de o Shemitah, ele fala não só de cumprimentos proféticos, mas de juízo. Quando o povo de Judá foi cativo para a Babilônia, foram 70 anos cativos na Babilônia. Foram 10 Shemitahs, e anunciado por Deus. E Deus disse, no 10º Shemitah haverá liberação. E o povo teve a oportunidade de voltar, e não de qualquer jeito, com ouro, com prata, com recursos para reconstruir toda a nação, para refazer os muros, o templo, as casas e tudo aquilo que tinha sido destruído. Quando nós olhamos para semanas de anos de Daniel, 70 semanas o Senhor anunciou. 69 semanas já se cumpriram, só falta uma semana. E o Senhor, e ele diz, essas 69 semanas, elas vão de Neemias até Jesus. Então, de Neemias até Jesus já se cumpriu. Agora falta a grande tribulação, que é um Shemitah,
que vai acontecer e nós sabemos que vai culminar com Jesus também. Na 69ª semana marcou pela vinda de Jesus e também na 70ª semana, no final da grande tribulação, Jesus coloca os pés no Monte das Oliveiras e também é marcado pela vinda de Jesus. Então todo Shemitah é marcado por uma presença de Deus sobrenatural. Eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre Shemitah e que você saiba que mais do que um assunto só de Israel, Shemitah é uma marcação de anos proféticos, de cumprimentos, sinais, prodígios e maravilhas, promessas de Deus que se cumprem e que se cumprirão ainda. Que o Senhor te abençoe. Se esse vídeo foi útil para você, você não saia sem antes curtir. E não esquece, se inscreve no canal e aciona o sininho. Que Deus te abençoe.